Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes do curso online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos, que o nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafa com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Fernanda, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Barbosa. Boa noite a todos. Para a leitura inicial, nós vamos ler a mensagem Antes de Servir, do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma nesta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Esta árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso correrá por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza da sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Depois dessa leitura, que nos ensina a servir, vamos acalmar os nossos corações, a nossa mente, vamos sintonizar com a equipe espiritual, pedindo auxílio para o entendimento do Evangelho desta noite, que possamos colocar em prática a cada dia, que assim seja. Graças a Deus. E já harmonizados, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Ondina, que fará junto com a equipe desta noite a explanação do Evangelho. Boa noite, Ondina. Boa noite, Barbosa. Boa noite, meus irmãos, queridos ouvintes. Esta noite vamos estudar no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, itens 1 a 4, retribuir o mal com o bem. Vamos à leitura do trecho do Evangelho. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Sílvia, neste início, vemos Jesus recriando uma forma mais ampla de amar. De onde vem essa história de amar o nosso próximo e odiar os nossos inimigos? Bem, Ondina, eu creio que vem do Código de Hammurabi. Esse foi o primeiro código de leis da Mesopotâmia entre 1792 a 1750 a.C. E esse código se baseia na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que é uma expressão que significa vingança e que a punição deve ser dada na mesma proporção do crime cometido. E era assim mesmo, né? Bom, ainda bem
que essas coisas mudaram com a vinda de Jesus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 39, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não se vingue dos que lhes fazem mal. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. É difícil isso, né, pessoal? É bem difícil a gente tomar essa posição que Jesus nos ensinou, né? Então, o que nós vamos concluir disso? Que o ditado olho por olho, dente por dente, nos lembra a importância de não nos deixarmos levar pelo ódio e pela vingança. É muito natural nós sentirmos raiva, ressentimento em relação aos nossos inimigos. Porém, não devemos alimentar essa raiva. Devemos lembrar que a verdadeira força está em perdoar e buscar a paz. Porque foi isso que Jesus nos ensinou, né? Perdoar quantas vezes? Nós temos que aprender a perdoar, mesmo sendo nosso inimigo. Então, ao odiar nossos inimigos, apenas alimentamos um ciclo de negatividade e violência para nós mesmos. Então, precisamos praticar o perdão, não alimentar o ódio. Esse entendimento é essencial para crescermos espiritualmente. É isso mesmo, Silvia, muito obrigada. Então vamos continuar a leitura. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Agora eu vou perguntar para o Barbosa. Barbosa, este ensinamento nos mostra que não devemos diferenciar nenhum irmão. Você poderia nos explicar melhor essa passagem? Veja bem, Ondina e caros ouvintes, as leis de Deus são leis de progresso. Portanto, aceitar, compreender e respeitar essas leis é usá-la para evoluir e viver bem melhor. Amando apenas aqueles que nos amam, estamos fazendo um mero dever de retribuição. Nada mais que isso. Sem nenhum esforço de nossa parte. É muito fácil. Eu amar quem me ama. Consequentemente, não existe progresso algum. Evoluir exige bastante esforço, uma vontade firme e uma fé que transporta montanhas. Ver nossos irmãos, aceitá-los e procurar compreendê-los exige muito esforço. E só seguindo os exemplos de Jesus, que não são fáceis, né, para nós, estudando o evangelho que ele nos legou, é que podemos entender e praticar a lei do amor. Só nessa forma que conseguiremos. Infelizmente, Ondina, hoje estamos às voltas com muita violência física e emocional, muito preconceito, e com isso pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo amor. Nosso próximo não é visto como irmão, mas como outro qualquer. É o reino do egoísmo, do orgulho, mas é diante desse caos que devemos colocar em prática o amor ao próximo como a nós mesmos. Num cenário muito parecido com o que vivemos atualmente, foi que Jesus veio e implantou a Boa Nova. Esse é o momento de praticarmos a lei do amor, ensinada por ele. Temos vasto material, inclusive dentro do nosso lar. Isso se quisermos entrar no reino dos céus. Obrigada, Barbosa. Vamos continuar a leitura. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois,
cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Vou continuar com você, Barbosa. É fácil seguir estes ensinamentos? Estamos nos dias atuais prontos para agir dessa forma com os nossos irmãos? Vou responder logo essa última. Deveríamos estar, não é? Jesus nos deixou o prato feito para que hoje estivéssemos, né, em um outro patamar de evolução. Se nos dispusermos a fazer algo com amor e dedicação, com certeza conseguiremos. Portanto, fácil não é, mas se quisermos, conseguiremos sim. No entanto, ainda vivemos meio que naquele dente por dente e olho por olho. Se me ama, eu amo. Se não me ama, também não amo. Esquecemos que Jesus amou a todos nós, independente de como somos. Em cada um de nós, ele vê algo que faz merecer o seu amor. Temos que aprender a ver também as pessoas assim. Nós costumamos muito olhar a pessoa. Não procuramos ver o interior daquela pessoa. Jesus nos via assim. Ele nos via o interior. Ele nos via o coração. Nós só vemos o corpo. Precisamos treinar para ver o coração das pessoas. Certa vez, Jesus andava com seus discípulos e viram um cachorro à beira de um caminho. O cachorro já em decomposição e, claro, estava fedendo, estava aquela coisa toda. E alguns comentários a respeito dessa decomposição, de como aquele corpo se decompunha, como estava fedendo, aquela coisa toda. Porém, Jesus olhou e disse: vejam que dentes lindos e alvos ele tinha. Então, a gente vê aí que Jesus não olhou a podridão daquele corpo. Ele olhou o que ele tinha de belo ali ainda, que eram aqueles dentes. O corpo estava decomposto, estava se decompondo, mas os dentes permaneciam lindos e alvos. Então falta isso a gente, olhar as pessoas por dentro. Ah, mas eu não sou adivinho. Procura sentir o teu irmão, procura ver o teu irmão como Jesus via, procura ver como você queria que vissem você. Eu acho que fácil não seja, Ondina, porque nós não estamos acostumados a isso, mas é possível sim. Exatamente, temos que praticar muito. E se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívocos no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Paulinho, é com você. Aqui, o codificador nos mostra que ainda não sabemos o verdadeiro sentido da palavra amor. Como você entende esse amor que o Cristo quis nos ensinar? Como usar no dia a dia? Conte pra gente. Muito bem, Ondina. Para compreender mais sobre o amor que Cristo nos quis ensinar, temos que recorrer ao Evangelho, capítulo 11 e capítulo 12. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. No capítulo 12, amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. O segundo, amareis o vosso próximo como vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Para falar de amor, Ondina, a gente não pode ser tão simples, porque ele é muito amplo. E para a gente alcançar esse entendimento do amor, ele depende muito das nossas observações. E venho aqui fazer umas referências, né? O amor é um sentimento profundo. Ele nos fortalece, nos transforma, nos depura. Jesus nos ensinou a lei do perdão, da caridade e benevolência, da união, da paz e a evolução. Vale a pena pensar se temos inimigos. E por que fizemos ou nos fizeram algo? Quem é o culpado nessa história? Cabe aqui uma reflexão. Sabemos que temos uma estrada a ser percorrida. Neste mundo de provas e expiações, nossas divergências e falta de compreensão nos limita a alcançar esse sentimento tão sutil. Tudo isso pelo nosso orgulho, egoísmo e falta de Deus em nosso coração. Nossas faltas perante a sociedade, nas divergências de pensamento, nas más condutas e credos, nos afasta desse sentimento tão profundo. Jesus foi claro na sua afirmação, através de suas parábolas, que veio nos trazer o amor verdadeiro,
e fraterno. Nos disse: sem esse não entraremos no reino dos céus. Tudo que ele nos ensinou ou nos orientou foi para a nossa partida e verdadeira morada, que é a espiritual, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, nem discórdia e diferenças. Para alcançarmos esse verdadeiro sentimento, teríamos que passar por provas e expiações, sim. Quando ele quis pronunciar essa palavra, amor, ele não estava falando daqui, do outro mundo, que não conhecemos ainda, não conseguimos compreender. Então, ele estava nos ensinando, através da parábola, que nós temos que amar aqui para propagar no outro lado. Este mundo aqui nos serve de laboratório, nos preparando para a nossa evolução, sugerindo, se batesse em nossa face, apresentar a outra, amar ao próximo, perdoar nossos inimigos. Este é o mais importante e o mais difícil, amar os nossos inimigos, como foi dito por vocês nas falas anteriores. Então, para agirmos na busca desse verdadeiro amor, temos que nos ligar a Deus em oração, agradecendo por tudo que Ele nos possibilita todos os dias de nossa vida. Para alcançarmos isso, temos que ter o espírito livre, nós temos que ter o espírito manso, nós temos que ter moral, dignidade e benevolência. Essa é a lição que Jesus nos trouxe como lei da vida. É verdade, Paulinho. Até mesmo porque Jesus disse que veio dar testemunho da verdade. Ou seja, se ele disse que nós somos capazes de amar nossos inimigos, nós somos capazes. Vamos continuar aqui. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Aina, que corrente fluídica seria essa que Kardec se refere? Você pode nos descrever a sensação que causa um pensamento malévolo e um benévolo? Boa noite a todos. Ondina, é o seguinte: como podemos ter amizade com uma pessoa a qual sabemos que não gosta da gente, que nos deseja o mal? É meio difícil, né? E ter o mesmo carinho de quem gosta de nós. Não conseguimos por conta das vibrações diferentes. Jesus sabia disso e nos disse, então, para não querer mal a essa pessoa. Com a convivência, essa vibração ruim acaba diminuindo. E aí teremos uma irradiação fluídica diferente, menos pesada, até chegarmos a mudar totalmente o sentimento e aí sim estarmos na sua presença e sentirmos o mesmo de quando encontramos as quais gostamos. Os fluidos que emitimos uma para a outra são benéficos. Nós sentimos alegres, satisfeitos de estar ali com essa pessoa ou essas pessoas. Não há como sentir prazer estando na presença do inimigo. Acaba gerando energia negativa. Quando estamos em companhia de um grande amigo, os fluidos são bons, né? Ao contrário, quando estamos na presença do inimigo. Essa sobre fluidos, bons fluidos, é um exemplo comigo mesma. Quem acompanhou a última vez sabe que eu falei que eu perdi há pouco tempo uma filha. Vai fazer um mês agora, sexta-feira. Graças a Deus, estou me recuperando, estou indo à frente. Então, um amigo me disse que essa boa
parte que eu estou passando está indo para ela. Esses fluidos estão indo para ela. E, ao mesmo tempo, está vindo para mim. Porque ela está lá se sentindo bem, está vendo essa troca. Não sei se eu fiz me entender. É isso mesmo, Aina. Com certeza ela está sentindo, porque nós aqui estamos sentindo os seus fluidos, os seus bons fluidos. Vamos continuar. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo. É apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. À razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando-se à ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Agora você, Fernanda. Esse parágrafo nos explica como se deve fazer para com o inimigo. O que você pode nos dizer a respeito? Verdade, Ondina. Aqui Kardec nos dá um exercício para fazermos diariamente. Como a Aina disse, não dá para sentir prazer em encontrar com o inimigo por conta da corrente fluídica que se estabelece quando duas pessoas se encontram, né? Se aquele que você encontrou é inimigo ou alguém que você não simpatiza, a corrente fluídica vai ser negativa. É o que Kardec explica no texto que você acabou de ler. E saibamos que aplicando tudo isso que nos foi colocado, estamos criando uma barreira fluídica contra os fluidos negativos que possamos absorver. Devemos ter em mente que aquela pessoa não gosta de mim e que eu não gosto dela. É alguém como eu, como todos os problemas que eu tenho. É um irmão a quem eu devo entregar o melhor de mim. Ele não é melhor nem pior que eu. Eu serei um pouquinho melhor quando eu compreender e aplicar a lei do amor. Aquela lei ensinada por Jesus, né? Tá bom, Fernanda, é isso mesmo. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Fernanda, continuo com você, hein? Aqui Kardec nos fala do perdão. Para você é fácil perdoar seu inimigo? Eu não acho nem um pouco fácil perdoar o inimigo. Ainda nós temos muito que aprender. Nós agimos por impulso. Nós ficamos bravos com coisas que nem precisa. Quando somos ofendidos ou contrariados, ou até mesmo como somos criticados. Aí ficamos com raiva da pessoa e acaba colocando essa pessoa como inimigo, né? E como você encara o perdão? Hoje eu acho que eu tô melhor do que eu era. E é bem assim que a gente tem que tentar, né? Tentar melhorar a cada dia. Eu acho que hoje eu não tenho, assim, nenhum inimigo. Eu consigo até perdoar quem me ofende, só que como Kardec falou e como a Aina também falou, não tem como ter o mesmo sentimento de amor que nós temos por um amigo. Você acha que perdoar é esquecer definitivamente o mal que alguém nos fez?
Não tem como esquecer quando a gente acaba sendo magoado, né? Como já foi falado aqui hoje, não tem como confiar numa pessoa e nem dar o mesmo valor para essa pessoa quando ela nos trai ou quando ela nos ofende. Nessa parte que você acabou de ler, tá bem claro. Não podemos guardar mágoa, não podemos desejar o mal e nem a vingança. Nós não podemos querer prejudicar e nem humilhar ninguém. Nós estamos aqui para tentar aprender a amar. Nem sempre é fácil amar um irmão e perdoar. Só que Jesus veio ensinar a amar e é isso que temos que tentar fazer. Se já tentar, já é um início, né? Então vamos continuar. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da terra deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advinham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Muitas vezes, gente, quando somos magoados, não reagimos ou falamos que está tudo bem, né? Mas em nossos pensamentos sempre fica aquela mágoa, aquele ressentimento. E devemos fazer o quê? Fazer prece, nos conectarmos com as boas energias. O texto nos fala que devemos perdoar verdadeiramente. Se somos constantemente atingidos por pessoas que nos ferem, não podemos pensar que são elas responsáveis por nossa conduta. Deus nos deu inteligência o suficiente para lidarmos com o mal e o bem. A maneira como agimos diante de cada situação é uma questão pessoal nossa. Há pessoas que cruzam o nosso caminho, que tem uma maldade sem tamanho em suas vivências. E também devemos estar preparados para lidar com isso. Parece difícil, mas o correto é se afastar, fazer preces e pedir ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade que se compadeça delas e também de nós, quando não temos discernimento suficiente para separar o que é nosso e o que é do outro. Eu ouvi numa palestra do Divaldo, onde ele fala: eu não vivo em guerra, ouço as notícias ruins, me entristeço, faço muita prece e vivo a minha vida. Deus me criou para ser feliz. Então é isso. Eu acredito que seja sobre isso. Escolhas. Barbosa, é com você. Muito bem, Ondina, muito obrigado. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho. E eu agora farei a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, sintonizarmos com o nosso Mestre Jesus, com os espíritos de luz que nos rodeiam, que estão em nossas casas nesse momento, que o nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, fluidifiquem essa água para que ao bebê-la
possamos tragar o fluido do bem, o fluido do amor, o fluido da paz, o fluido da saúde, e que o nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram, continuarão nos acompanhando nesta noite em seus lares, e os convidamos para estarem novamente conosco na próxima semana. Que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Paz e luz para todos.